Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Jané. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. Duplo Clique especial, porque esta semana uma aniversariante comemorou, né? Teus 53 anos, gente. Maravilhoso, ó. Cada vez melhor. Cada vez mais linda. Depois dos 50 passa rápido, viu, gente? Não sei quem aqui dos nossos ouvintes queridos já passou, mas depois dos 50 vai rápido. Você faz 51, 52, de repente 53. Gente, 53 eu já tenho a mesma sensação. Esse ano eu faço 49, então 48, tenho a mesma sensação. Nossa, e às vezes eu paro pra pensar e falo assim, gente, não é possível que eu tenha 48 anos. Tipo, eu também não me sinto com 53. Assim, meu corpo eu sinto que eu tenho essa idade, entendeu? Mas a minha cabeça fala assim, gente, como assim, né? É muito doido, né? Eu também, eu não fico pensando muito na minha idade, assim. Quando você faz aniversário, claro que isso vem, né? Mas eu também me sinto, sei lá, uma energia muito diferente, assim, do que eu imaginava que eu ia sentir com 53, Exato. assim. Tipo, eu me sinto também. muito cheia de planos, de ideias, de projetos, né? Eu acho que talvez esse seja, inclusive, o segredo, eu acho, pra gente não se sentir, né? Não sentir o peso da idade. É se manter cheia de planos, de ideias, de interesses, de projetos, né? De viagens, de coisas pra fazer. Porque isso preenche os nossos dias e faz a gente se sentir mais jovem. Mas não só, né, viagens e coisas assim, mas esse próprio podcast é um projeto que é um passion project super, da gente. Passion project, né? Assim, estamos aqui domingo, na hora do almoço, né? Gravando, entendeu? Então, quer dizer… Mas essas coisas eu acho que dão uma energia boa, né? Super, na vida. Super. E eu fiquei super impressionada, já entrando numa das nossas pautas aqui, que me chamou muita atenção essa semana, foi a história do ano do cavalo de fogo no horóscopo chinês, né? Que acho que teve uma cobertura esse ano muito diferente. Todo ano tem o ano de algum animal do horóscopo chinês, mas esse ano, não sei se você notou isso também, Fê, saiu na CNN, na Net, saiu tudo quanto é lugar. Como eu vou pra China esse ano com você… Aliás, recebi um kit lindo aqui, com livro, com milhões de coisas e tudo. Mas como eu vou pra China, sabe aquela coisa de mulher grávida que só vê bebê na rua? Eu tô tipo assim, entendeu? Tudo que é China, presta atenção. Mas eu concordo que teve uma cobertura muito grande. Todos os veículos deram, né? A CNN fez reportagem, né? Eu fui descobrir que eu sou boi no horóscopo chinês também. Você é cobra, né, Fernanda? Olha só. Cobra, serpente, cobra. A gente tava aqui na pauta e eu falei, Del, não sei o que eu sou. Ela foi lá achar. Né? Então, porque a gente foi pesquisar, todo mundo foi pesquisar. A CNN deu a lista de todos os signos e também trouxe uma especialista e tal para falar um pouco sobre como ia ser o ano de cada signo. Mas independente dos signos individuais, o ano do cavalo de fogo é um ano de aceleração. É um ano de… porque tá devagar o mundo, né? Estamos precisando acelerar. Mas olha como as coisas são. E hashtag para que eu quero descer, né? Exato, tipo assim, por favor. E muito uma energia de começar coisas novas, de começar projetos novos. Tipo, muito interessante, assim, as frases que eu li sobre o ano do cavalo de fogo. Assim, tipo, não espere um projeto ficar perfeito para você começar. Não tire aquilo que estava dentro da gaveta e que você sempre sonhou fazer. É um ano de começar coisas novas, de experimentar coisas novas, o famoso sair da sua zona de conforto e fazer. Então, assim, achei isso super interessante. E a gente aqui falando de idade. E caiu bem na época, né? O Ano Novo Chinês caiu bem na semana do meu aniversário. Então, eu fiquei lendo isso tudo e fiquei, assim, meio até sugestionada, sabe? Tipo, que mais que eu vou começar? Né? Eu faço pouca coisa, né, na vida. Que mais que eu vou começar? Não tô começando nada novo. O podcast já tá mais de um ano que a gente faz, né? Pois é, no meu dizer que eu ia viajar mais, que eu tinha que viajar um pouco mais. Falei, nossa, mas eu já tô viajando quase todo mês. Você não precisa viajar mais, amiga. Tá bom, né? Não, tá bom, já. Não. É que viajar pra você e pra sua própria casa já é viajar, entendeu? Você passa mais tempo longe do lá. E aí, gente, eu tava contando que eu tive um momento perrengue chique ontem. Que eu tava no CJ Shops. Fui descer a escada rolante de vestido longo. Olha o que aconteceu, pra quem está no YouTube. A ponta do meu vestido ficou preso na escada rolante. E eu comecei, comecei a segurar o vestido, meu marido, sabe aquela coisa? Graças a Deus apareceu um segurança. Antes da gente conseguir parar pra pensar, tem um botão, vamos apertar o botão. Um segurança parou, me soltou, obviamente, rasgou meu vestido. E aí a Dé tava lendo o meu esse ano. A previsão da CNN. Previsão, da CNN. Tudo bem. E estava falando, não use rosa, vermelho e roxo. Eu falei, foi por isso! Tá vendo? O vestido era rosa. E estragou meu vestido. A gente tá morrendo de rir, né? Porque sempre se acha uma explicação, entendeu? Muito bom.
É super Ai, específico. me divirto. Cavalo de fogo, todos os signos ali que a gente leu na CNN tinham como recomendação ir para lugares mais frios, lugares que tenham água, porque é meio que um contraponto ao cavalo de fogo. Então, eu achei super interessante isso. Quando a gente for para a China, quero explorar um pouco mais essas superstições, porque é um povo mega supersticioso chinês, né? Deve ser super interessante. Mas eu fui pra Índia 2 anos atrás. 2 anos? Acho que sim, 2 anos atrás. E foi uma viagem incrível. E também lá, assim, né? Você vai casar, cruza o seu mapa astral com o mapa astral da outra pessoa pra ver se vai dar bom ou não. Então, quer dizer, super interessante, né? Essas diferenças culturais. E eu acho que essa coisa da China, do Ano Novo Chinês, ter tido muita repercussão no mundo esse ano, de ter saído em todos os veículos, acho que tem tudo a ver com esse novo interesse que tá quase que um renascimento de um interesse pela China. Eu acho que é um pouco de soft power também chinês, né? Sim. Eu tava lendo que a Globo, a Rede Globo, tá deslocando um jornalista que ficava em Nova York, não lembro o nome dele agora, para ser correspondente em Xangai. Então a Globo está voltando a ter um correspondente em Xangai, e a matéria falava que vários veículos americanos estão montando estruturas mais robustas na China. Sabia, que interessante. Para cobrir a China mais de perto. Porque a China tem uma questão com a imprensa bem delicada, né? Sim. Porque o governo controla tudo que é transmitido, tudo que é dito lá, né? As pessoas se sentem meio espionadas nos seus aplicativos de bate-papo, né? Existe uma intensa vigilância do governo chinês sobre o que é dito, e a imprensa acaba ficando assim também. Tanto que a gente, na nossa viagem da China, a gente vai visitar o South China Morning Post, que é um veículo, um jornal, talvez um dos jornais mais lidos no Ocidente sobre a China, mas ele fica em Hong Kong, que é um território ali, meio café com leite, para dizer de uma maneira bem simples, né? Como é que as coisas acontecem. Hong Kong é diferente do mainland China, né? Da China continental. E essa questão da imprensa, eu achei super interessante como que esses repórteres, como que essas estruturas de imprensa de jornais, de grandes jornais do mundo, né? O Wall Street Journal está montando uma operação grande lá. Vai ser interessante ver como eles vão cobrir, o que eles vão poder falar, etc. Vai ser curioso. Bem interessante. E também os Estados Unidos está deixando um vácuo no mundo, então essas outras alianças todas estão se formando. Então, acho que tem aí um ponto, né? Com certeza, é justamente para entender essa nova ordem mundial em que a China ganha um protagonismo, está se aproximando de outros países dos quais os Estados Unidos está se afastando. Então, acho que é um novo contexto geopolítico. Uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial, exatamente. Como diria a música. Bom, hoje temos muitos assuntos para pauta. Vamos ver se a gente consegue cobrir todos, né, Dea? Eu já vou contar mais ou menos quais vão ser, só para vocês ficarem aqui atentos ou pularem para os próximos capítulos, se tiver um que vocês não se interessam. Mas, prisão do ex-príncipe Andrew. O AI Summit é muito engraçado, é muito né? bom, né? E não é ex-príncipe porque virou rei, né? Aquela coisa assim, chamou AI Summit da Índia. O criador do OpenClaw, que foi para a OpenAI. O processo que está acontecendo, né, contra várias empresas, mas principalmente contra a Meta. Na verdade, não é o processo, né? O julgamento que está acontecendo, o que tem de diferente, o que está acontecendo. Os Estados Unidos que seguem ameaçando atacar o Irã. E a situação está esquentando, pelo que a gente está vendo. As tarifas que foram consideradas ilegais nos Estados Unidos. E o Trump já inventou uma outra tarifa baseada em outra lei. Então, toda a situação aí esquentando. E um assunto também super gostoso, um pouco frio, que são as Olimpíadas de Inverno e a performance da Noruega. E acho que tem um monte de conversas gostosas aí também. Né, Dea? Que assunto você quer começar, amiga? Me conta. Eu acho que a gente podia, enfim, começar por tech, como a gente sempre começa. Acho que essa novidade aí da OpenAI ter trazido o fundador da OpenClaw foi uma jogada, assim, de mestre, na minha opinião, né? Acho que o Sam Altman fez o que, né, o Dario Amodei devia ter feito, né? Então, assim, passou na frente, eu acho, nessa corrida, né, toda. Eu acho que a OpenAI saiu na frente com essa história de trazer o cara do momento, né? Sim. O Pete Steinberg é o cara do momento. Para quem não ouve todos os nossos episódios e eventualmente perdeu isso, né, o OpenClaw é a sensação do momento de você ter um agente
realmente funcionando e resolvendo coisas para você, agindo, atuando no seu computador. A gente falou isso bastante, quem tiver curioso, corre aí nos episódios anteriores. E é isso, assim, agora a ida do Peter para a OpenAI traz essa capacidade, né? Ele foi contratado, em princípio, com a missão de trazer agentes para todos, então fazer esse negócio acontecer. Ele precisa, né, de poder de processamento, de um monte de coisa, de empresas para conseguir realizar esse potencial. E eu acho que para nós, como consumidores, é muito boa essa corrida, porque apesar do OpenClaw ser incrível, tem milhões de temas de segurança, então não é uma coisa para qualquer um. Então democratizar esse tipo de experiência é uma coisa super boa. E uma coisa interessante também, assim, né, não foi um acqui-hired, né, não foi uma fusão, uma aquisição, até porque a OpenClaw vai continuar existindo, ela foi agora para uma fundação e vai permanecer aberto e independente. E ele foi contratado. Então, acho que também é uma coisa boa para o mundo, porque a gente continua tendo, né, mais a OpenClaw continua funcionando, não passa a ser de uma grande empresa, porque não concentrar poder é uma das preocupações que a gente precisa ter. Então, eu gosto disso. E isso tudo confirma o que a gente já vem falando, de que a OpenAI quer ser uma empresa de usuário final, né? Então essa corrida pelos esses agentes pessoais é a maior corrida que existe no momento sobre isso. E tem um monte de camadas. Aqui não são camadas do ponto de vista, né, são tantas camadas, mas existem camadas técnicas mesmo. Eu tava vendo um vídeo, por exemplo, hoje de manhã, enquanto eu arrumava a cozinha, né, gente? A vida como ela é, falando de como, por exemplo, todos os sites agora que são feitos para os humanos acessarem vão precisar ter uma outra camada. Não é que vai deixar de existir, vai continuar existindo. Só que assim, para um agente ir lá e procurar um tênis para comprar, ele não precisa de uma interface bonita, ele precisa de um arquivo com os dados, que tenha todas as informações, ele precisa, né, muito mais de estruturas diferentes, porque a partir do momento que tiver agentes fazendo isso passa meio que ser um mercado diferente ali, né? Assim, você vira e fala, cara, se meu site está preparado para o agente, talvez eu consiga ter um diferencial competitivo de vender mais para esse nova forma de consumo que vai existir. Tem muitas empresas trabalhando todos os protocolos, né? De como que é o protocolo de comércio, como que é o protocolo... Quando a gente falava até da OpenAI, né, que estava com aquele negócio de ler a íris das pessoas, como que você consegue provar que aquele agente, a gente já falava isso no passado, né, realmente representa aquela pessoa. Então tem uma camada técnica toda que precisa ser desenvolvida na indústria como um todo, que é super importante e que está em franco desenvolvimento nesse momento. Então, eu acho que por isso que eu fico com medo de ele ter ido para, né, ter ido para o lado do Sam Altman, que a gente sempre fala aqui, eu tenho muita admiração, assim, eu acho ele realmente um dos grandes gênios do nosso tempo, mas eu não acho que ele tome decisões pensando no que é melhor para a humanidade, né? Então, ele está indo para um mau caminho, temo. Eu acho. Eu também. E eu acho que essa história da OpenClaw foi muito rápida, foi meteórica, né? Esse cara criou esse serviço de uma forma quase... ele mesmo foi se surpreendendo como aquilo aconteceu. E o primeiro nome do produto, eu acho que era OpenClaw. Eu não lembro se era Open a primeira palavra. Não sei se era o primeiro, porque mudou tanto. Ele mesmo, ele deu uma entrevista enorme com o Lex Fridman. Sempre essas entrevistas enormes, eu não vi inteira, só vi o começo, pra falar a verdade. E tem uma hora que ele até brinca, né? E fala, bom, já tá na hora da gente brincar que eu sou ótimo pra dar nome de produto, porque o meu mudou, acho que 5 vezes o nome, né? Ele começou com um nome que fazia... Era Claudebot. É verdade, Claudebot. E aí a Anthropic reclamou. Ficou muito parecido com o Claude, com Claude, como a gente chamar. E ele recebeu um aviso, ele recebeu um comunicado dos advogados da Anthropic reclamando que o nome estava fazendo referência e podia criar uma confusão com os usuários, pedindo para ele mudar. Aí ele virou Moltbot. E aí depois do Moltbot virou OpenClaw. E o Claw ficou ali meio no caminho, assim, né? Não é Claude. Muita gente ainda chama de OpenClaw, mas não é, enfim. Então ele teve ele chegou a ter uma
interação, digamos assim, com a Anthropic, mas que não foi boa, não foi positiva, não foi pelas razões corretas. E depois ele foi, enfim, né, abordado pelo Sam Altman e acabou indo para o lado da OpenAI. E até as pessoas, quando saiu a notícia de que ele ia para a OpenAI, assim, o X veio abaixo, né? Tipo, gente, o Dario Amodei deve estar arrancando os cabelos, assim, porque era ele que tinha que ter feito isso. Porque a Anthropic é, de todas, né, a que mais se coloca, né, a favor da segurança, da ética. É a empresa que fala isso desde o início, tem a Constituição, né, o Constitution do Claude. Eles deviam ter feito isso. Não, a gente também gostaria que ele fizesse, né? A gente ou eu e você, ele comeu né? Mosca, Feia ideia. Mas não, muita gente fez. Eu acho que todo mundo, o mercado reagiu assim, tipo, putz, não acredito que ele perdeu essa, sabe? Sim. Como que o Dario Amodei não foi mais rápido ou não foi mais agressivo, né? Do que o Sam Altman, ele é uma águia. O Sam Altman, ele tá sempre costurando alguma coisa, né? Você lembra que teve um dos episódios passados que a gente tava comentando esses nomes e que tinha virado OpenClaw e a gente até brincou e falou, bom, mas daí o Sam Altman não vai reclamar por causa da OpenAI? Então, ó, já talvez já tivesse ali, alguma coisa meio construindo. não sabemos, talvez, não sabemos. Talvez já estivesse realmente talvez ele não tenha reclamado, rolando. talvez ele não tenha reclamado porque ele já tava tentando trazer o cara, né? É, bem possível. Então, assim, ele é o cara do momento, Peter Steinberger, e ele agora vai trabalhar com um dos maiores gênios que a gente tem. Então, assim, o que vai acontecer… Então, o que eu acho, mas assim, né? Eu acho que o Sam Altman e a OpenAI está indo e tateando um caminho perigoso. Porque se eles começarem a entrar em anúncio, em conteúdo adulto, e começarem a ter um negócio que é baseado no tempo que o usuário passa na ferramenta, e é isso que eles monetizam, é o começo do fim. Não vai ter volta. E é o caminho que a Meta tomou. E depois, né, uma coisa atrás da outra de decisões éticas erradas. E a gente pode entrar nesse assunto em seguida. Porém, se ele conseguir monetizar e ter um modelo de negócio em que ele ganha dinheiro, porque o usuário paga uma assinatura, como o Netflix, como uma coisa assim. Se ele conseguir outras coisas. E o Sam Altman se defende até, né, dos anúncios da Anthropic, do Super Bowl e tal, dizendo que ele poderia ter uma coisa que só é paga e ponto, mas aí ele não estaria democratizando. Então a gente precisa entender tudo isso. Obviamente, esse é o lado bonitinho dele falar. Ele tá querendo ter a preferência de uma quantidade gigante de pessoas, e você faz isso quando você também oferece grátis, ou tem um modelo de freemium, para depois conseguir. Mas tem um lance aqui que eu acho que quem vai ganhar essa briga precisa ter a distribuição. E quem tem distribuição é o Google e a OpenAI. A OpenAI, assim, ChatGPT tem mais de 80% do mercado, né? E o Google tem o Google, né? Tem Android, tem um monte de coisa, né? Que eles têm o Google Cloud, Suite lá, né? Que concorre com Office, tem milhões de coisas. O segundo ponto que é muito importante é a confiança. Quem ganhar a confiança das pessoas para fazer isso, assim, a Apple, por exemplo, num primeiro momento, muita gente apostou e falou, cara, a hora que a Apple entrar, principalmente no mercado americano, que a maior parte do mercado é Apple, né, nos outros mercados que a Apple é muito caro, não necessariamente, cara, assim, na Apple eu confio. Quem mais eu confio para ter meus dados na nuvem e tudo, porque eu sei que eu não sou o produto da Apple, é a Apple. Mas a Apple já perdeu essa brincadeira, né? Mas eu acho que o lance da confiança, porque é alguém que vai acessar todos os seus arquivos. O seu e-mail, a sua agenda, as suas compras, as suas automações. Quem já tem isso de alguma forma é o Google, a Microsoft um pouco e a Apple, né? E agora a OpenAI. Mas eu ainda confio mais na OpenAI. Eu acho que nessas… São 3 empresas que eu confio em conectar alguma coisa minha. A Anthropic eu confio, o ChatGPT e a OpenAI eu confio, e eu confio no Google e no Gemini, na Microsoft também, até. Quem eu não confio? Manus, amiga, fui fazer uma busca no Manu, só de ver Powered by Meta já me deu uma taquicardia, assim, ó, entendeu? Eu falei, acho que eu vou parar de usar esse negócio. Mas ele realmente é bom. Então, eu não tenho nenhuma confiança em colocar meus dados. Então, o que eu acho que a gente vai estar… Pra mim, qual vai ser o próximo território aqui que a gente vai… Qual é a próxima fronteira, tá? É algo que eu tô sentindo muito na minha vida pessoal já também. O que acontece? Eu fui fazer um trabalho extenso
essa semana. E quando você vai fazer um trabalho muito extenso, eu gosto muito todo mundo sabe que o Claude sempre foi meu favorito. E depois eu traí o Claude com o Manus. Mas o Manus usava o Claude como o LLM junto com o Quen, que é um chinês. Então o Claude, pra mim, ele sempre teve uma consistência muito grande de entrega desde o início, né? Então eu sempre preferi, sempre paguei o Claude. Quando eu comecei a usar mais o Manus, eu reduzi a minha assinatura do Claude, que eu usava aquela assinatura de $200 por mês. Porque então, você gira teu negócio em cima disso também, então, né? Não gente, é só o seu uso pessoal, perfeito. A gente, pra quem tá ouvindo a gente, eu acho que a gente sempre deixou muito claro aqui pros nossos ouvintes que, assim, não existe usar os modelos gratuitos, né? E não é só por causa da qualidade da entrega, né? Eu acho que é importante entender, para todo mundo que tá ouvindo, que tem uma questão de créditos que você usa. E a quantidade de créditos ou tokens, né? O nome certo são tokens, mas é só para simplificar, a gente chama créditos, em cada plano. Então, o gratuito, você tem um limite muito baixo de créditos. Então, se você começa a usar com uma certa frequência, você vai bater no teto e vai precisar assinar a versão intermediária, que quase todos cobram $20, né, por mês. Mais ou menos em média isso. E tem um tema de privacidade do dado. Não, e tem um tema de privacidade de dado também. Tem vários modelos gratuitos que não garantem a privacidade daquele dado. E quando você tem um modelo pago, eles garantem. Então, só pra colocar essa cerejinha. Mas vai lá. Bem importante. Então, porque muita gente me manda mensagem, às vezes, no privado, perguntando: qual que eu assino? No grupo da Oxygen, né, vira e mexe, alguém entra e fala: pessoal, estou querendo assinar, vou passar a assinar. Qual eu assino? E é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque cada semana tem um que tá mais atualizado que o outro. Então, para quem é heavy user como a gente, por exemplo, na Auction, a gente assina vários. Porque dependendo do objetivo ou do momento, ou daquela semana, tem algum deles que tá com uma versão um pouco melhor. Mas, além da questão da privacidade e da qualidade da resposta, existe a questão da quantidade de créditos que cada tipo de assinatura te dá. Então, por exemplo, essa semana eu não quis mais usar o Manus, porque eu comecei a ter umas respostas muito erradas do Manus. Sério? E aí eu parei de assinar o Manus de $200 e voltei a assinar o Claude. Eu não tinha assinado ainda o Claude de $200, tava no de 20 e poucos, 30, não lembro agora exatamente quanto é. Eu tô vendo aqui porque eu quero assinar o Claude, é $20 por mês. Se você fizer o anual, baixa pra 17, vira $200 ano. Mas então, eu não faço anual. Lá na Oxygen, sim, eu também concordo. A gente porque não às vezes assina você o anual. muda. Porque no meio do caminho aparece um update super importante de outro. Eu não quero ficar presa naquela ferramenta. Concordo, então a gente não assina o anual. A gente assina o mensal e vai dar um maior trabalho isso de ficar olhando. Mas enfim, a gente faz assim. E aí eu fui fazer um trabalho essa semana, um trabalho que demandou muita pesquisa. Porque isso é importante. Quando você vai assinar o Claude, quando você vai usar o Claude, tem lá chat, cowork e code. Você tem 3 opções. É até bonitinho porque as 3 são com C, que é a letra do Claude. Eu acho isso assim, esses pequenos detalhes do Claude eu acho muito charmosos, assim. Eu acho muito legal. E aí você tem que escolher qual é a função que você está escolhendo naquele momento. Se você vai só fazer uma pergunta, tipo, como você usava o Google antigamente, você usa o chat. Porque ele consome pouco crédito e você também não quer uma coisa muito aprofundada. No meu caso, eu fui usar o Cowork, que é realmente uma versão mais sofisticada do Claude, em que você vai construir um projeto. Ele vai usar os skills. Então, você explica no prompt o que você vai fazer. Tipo, eu vou trabalhar com Excel. No meu caso, eu ia trabalhar com PPT. Então, ele assim, peraí que eu vou puxar aqui o skill de PPT e vou estudar para poder te ajudar. Então, ele vai fazendo um preâmbulo ali do trabalho e você começa a trabalhar com ele. E assim, gente, não é que você faz um prompt. A gente já explicou aqui também no podcast. É um trabalho como se você estivesse com um assistente ou com um estagiário, com um analista trabalhando com você. Você vai fazer perguntas, ele vai responder. Aí você vai dizer que você quer que ele faça assim ou mais assado. Aí ele vai fazendo. Vocês vão trabalhando juntos durante muitas horas. No meio do caminho, a sua conta de $20 bate no teto. E aí você tem a opção de esperar para virar uma nova... para refrescar, né, resetar a sua conta, ou você paga a de $200. Você tá no meio do trabalho. Claro que você vai fazer um upgrade para conta de $200 por mês, né? Até porque você tava trabalhando, né, amiga? Então, assim, é diferente. Então, e até... Você tá no meio de um projeto. Você tá fazendo eu começo até na pergunta de, você quer usar a IA pra quê? Entendeu? Você que você vai assinar, quando você vai assinar. Perfeito. E isso é interessante porque aí a gente começa a entrar numa
e aí eu volto por que eu comecei nessa história de dizer que a gente está entrando numa nova era aqui, numa nova fronteira, pelo seguinte: $200 por mês é muita grana. Muita. Uhum. Para muita gente é inviável. Então você tem que realmente entender se você vai usar, se você vai ser um heavy user mesmo, se você vai usar para projetos de trabalho, para coisas mais densas, porque aí vale a pena você pagar os $200. E aí a gente entra numa questão que é o seguinte: bom, então, para minha empresa inteira assinar, nós somos 12 pessoas na Oxygen. Se todo mundo for assinar a de $200, isso começa a ter um peso no nosso custo. Alto. E aí você começa a pensar assim, tá, então a gente vai substituir pessoas? $200 por mês é praticamente um estagiário? Então você vai contar. E aí aí a gente começa a entrar na prática nessa nuvem de discussões filosóficas que a gente tem visto nos veículos, né, nas análises, nos podcasts, sobre quanto que a IA vai substituir empregos. Estamos chegando nesse momento em que você tem um custo. Não é mais usar o chat ali, GPT, para fazer uma pergunta. Porque as pessoas falam, imagina, ele não vai nunca substituir uma pessoa. Quando você entra no Cloud Cowork, que é, digamos assim, talvez a versão mais sofisticada que a gente tenha antes de um agente, ou você vai para um OpenClaw, porque aí você vai entrar também na questão do quanto que o OpenClaw consome de token. É uma barbaridade o que ele consome. Tanto que, por exemplo, o Lars, que está usando pra caramba o dele, montando empresa, tudo com 100 pessoas, você tem que configurar para que ele não gaste, senão você vai gastar uma fortuna por mês. Então a gente está entrando agora numa situação em que até agora a gente estava brincando com os LLMs, né, de fazer perguntas e respostas e tal. Agora a gente começa a despender dinheiro alto para poder usar essas ferramentas, porque os agentes, não se iludam, para a gente usar os agentes vai ser caro. A gente vai ter um custo mensal alto. E também a questão do consumo de energia, porque isso vai trazer não só o nosso custo financeiro para poder bancar essas ferramentas, mas também o que essas ferramentas estão usando de recursos, enfim, energia, né, para resfriar os data centers e tudo mais, que a gente tá entrando agora, a brincadeira ficou séria, entende? Isso que eu quis dizer. Odé, concordo, e isso tá muito próximo da minha vida também, né? Para quem não sabe, eu trabalho na Salesforce, esse é meu projeto pessoal, nenhuma opinião que eu dou aqui tem a ver com a empresa, mas a própria Salesforce pede que eu faça esse disclaimer. E o que a gente tem visto é, talvez você mande gente embora, depende do que você está vivendo como negócio, né, Dea? Porque talvez você consiga crescer a sua empresa usando isso, sem precisar contratar novas pessoas. E às vezes o que vai acontecer é que você vai desligar uma pessoa com um perfil para contratar uma outra pessoa com outro perfil. Então acho que isso é uma coisa que existe. Desculpa te interromper, mas assim, só para dizer, a gente não tá demitindo ninguém na Oxygen, pelo contrário, a gente tá contratando. Graças a Deus, é exatamente isso que você falou. Perfeito. É deixar de contratar, talvez, e contratar perfis. Na Oxygen a gente tá indo para uma coisa de perfis mais sênior, para poderem operar essas ferramentas. Perfeito. E não necessariamente um perfil mais sênior é alguém com uma idade maior, mas é alguém que sabe alavancar o trabalho, sabendo fazer as perguntas e tudo, e usar as ferramentas. Por isso que a gente fala que, né, tem um lado da educação hoje das crianças e adolescentes que a gente precisa tirar um pouco IA para eles aprenderem a pensar, e tem um lado que a gente precisa ensiná-los a usar IA para eles conseguirem entregar um nível de trabalho melhor, porque eles conseguem aumentar o resultado dele com isso. Mas a gente na Salesforce hoje, por exemplo, tem uma modalidade que são tipos de contrato que a gente vende um uso ilimitado. Tá fazendo um mega sucesso. Porque o que a gente ouvia muito das empresas? A gente ouvia assim, eu quero usar agente e eu tô disposto a pagar isso pelo agente. Só que eu preciso ter visibilidade e previsibilidade de quanto eu vou pagar. E tem empresas de todos os tamanhos, algumas gigantescas. Obviamente vai mudando o preço, né? Tem lá todo um lance. Mas que você vira e fala, cara, eu quero all-in, entendeu? Tudo. Porque eu não quero ter que me preocupar com isso. Quando a gente olha essa parte, né, até de nuvem, processamento e tal, nasceram nas empresas áreas de FinOps.
né, de operações financeiras só para ficar controlando esses créditos, esses consumos. E às vezes você vira e ouve um CMO falando, gente, eu quero usar tudo isso, só que na boa, cara. Se eu tiver que gerenciar tudo isso, quanto cada um tá usando, quantas perguntas tá fazendo, o que tá fazendo, é insano. Então tem outras modalidades que estão vindo que são super interessantes, né? Mas, moving on, falando de IA. Essa semana tivemos o IA Summit, né, que aconteceu em Delhi, na Índia. E esse é um evento que é um encontro global que reúne líderes de governo, indústria, academia e que são fóruns híbridos, né? Assim, eles acabam tendo uma parte diplomática, uma parte técnica, uma parte ali regulatória para discutir o que a tecnologia já é capaz de fazer, quais são os avanços futuros, qual que é a governança necessária. Esses eventos, eles começaram, né, logo depois do ChatGPT nascer. O primeiro deles aconteceu em UK, né, na Inglaterra, num lugar chamado Bletchley Park, né, que foi um lugar simbólico porque foi onde o Alan Turing ajudou a decifrar códigos na Segunda Guerra. Então, ali foi, né, assinado a primeira declaração de 28 países, porque esse evento sai com um acordo, né, com um compromisso. Depois, o nome mudou, ele foi para Seul. Ele, ano passado, foi na França, esse ano está acontecendo na Índia. A Dea também consegue contar um pouco dessa evolução. Mas o que eu acho que é super interessante é que, primeiro, eu achei que teve menos cobertura do que teve nos últimos anos. Não sei o que você sentiu, Dea. O que eu ouvi todo mundo falar é que o Sam Altman não deu a mão para o Dario Amodei. Essa foi a coisa, vocês devem ter visto, né, uma foto, todos os líderes. Que o povo adora uma fofoca, na verdade. Adora uma fofoca, né? Vamos dizer que eles já não deviam estar BFFs, né? Depois do comercial do Super Bowl, da Anthropic, da confusão toda que deu. Fora isso, eu também não acho que o americano é um povo muito, né, assim... caloroso, né? Caloroso, feeling, exato, assim. Né? Assim, indiano, entre eles, assim, os homens, eles, né, dão a mão, abraçam. Tem uma coisa latina disso também. Eu acho que até tem um certo desconforto, né? Eu não sei se eu vou, né, dar a mãozinha, mas com certeza tem ali uma rivalidade. Mas é um encontro que tem muitas discussões importantes e que saiu de uma visão de segurança no primeiro ano, foi indo para uma visão um pouco, né, tentando ir mais para a governança, e acho que agora está numa pegada de como que garantem a soberania, garantem que, né, isso não vai ser algo que poucos países ou empresas vão ter o poder sobre, e como que vão conseguir democratizar e dar acesso para tudo isso, né? O que te chama a atenção, Dea? Eu acho que essa evolução que eles estão tentando acompanhar da rapidez, né, da IA, acho que a gente precisa muito desses fóruns. Tanto que eu vou em um deles todo ano, que é o AI for Good, que é um encontro anual organizado pela ONU, mas ele não tem a presença de notáveis como esse da Índia tem, enfim, porque esse leva realmente muitos governantes e os principais nomes da AI. O AI for Good, que a gente vai todo ano em Genebra, não consegue atrair o mesmo nível de participantes, né? Que eu acho que esse acabou tendo um caráter um pouco mais oficial e governamental. Então, acho que o fato de ele ter nascido como o AI Security Summit, lá na Inglaterra. Depois virou AI Seul Summit, que foi na Coreia. Já não teve nenhum nome, era só AI Seul, que era onde ele foi realizado, e Summit. Depois ele virou o AI Action Summit, na França. E por fim agora o AI Impact Summit. Então acho que eles estão tentando criar novas nomenclaturas que acompanhem a rapidez com que a IA está se desenvolvendo. E eu fiquei muito curiosa para entender quem organiza esse evento, né? Quem que está por trás dele. E a gente entendeu que ele é feito pelo país que vai host, que vai receber. Esse país passa a ser o organizador oficial. E eles montam, né, essa agenda de acordo com o que está acontecendo ali naquele momento. Eu acho que esse ano teve muita gente importante mesmo. Desde o início ele já nasceu grande, né? Desde o primeiro, que foi organizado pelo Rishi Sunak, o então primeiro-ministro do Reino Unido, ele já nasceu com nomes assim muito, muito pesos pesados assim do mundo da IA.
E eu acho que ele tem esse objetivo de tentar criar consensos, né? Acho que você, quando a gente estava conversando antes de entrar no ar, você falou muito, você fez esse paralelo com uma COP, né? Talvez uma comparação, né? Uma analogia seria isso, né? Um encontro onde alguns assuntos importantes são discutidos com pessoas que realmente podem, né? Tem poder ali de governança, mas ele não teve, assim, nenhum impacto, nenhum resultado até hoje muito relevante, né? Nenhuma das edições. Eu tava pensando nisso, né? Porque eu fiquei pensando, nossa, me lembra um pouco uma COP, no sentido de que é um encontro, sai de lá, né, com um documento que os países são convidados a assinar. Esse de UK não, acho que o segundo, que foi de Seul, né, assim, os Estados Unidos não assinou, quando tinha uma pegada de colocar coisas que de alguma forma poderiam segurar ou retardar o avanço, né, e os Estados Unidos sempre com esse lance de não, eu tô competindo contra a China, não posso correr o risco, ou não quero, né, no governo Trump, de segurar alguma coisa, tinha um pouco essa pegada, e eu acho que talvez isso seja o nascimento de algo como a COP. Né, assim, a COP tem metas mensuráveis, tem mecanismos de fiscalização, tem ali, né, um regime jurídico estruturado, calendário, né, assim, já de quando que acontece, como. Então já é uma coisa que está bem avançada, mas é uma conversa importante, é algo que a gente precisa ficar atento, porque quando nasceu esse lance todo do ChatGPT, esse foi um assunto muito falado de safety. Muitas coisas têm sido feitas, então não é que nada está sendo feito, não. Mas as decisões, as coisas estão acontecendo de uma forma muito orgânica. As empresas vão fazendo o que elas acham que faz sentido, com exceção da Europa, né, de alguns mercados que estão sendo um pouco mais cuidadosos, que acabam de alguma forma drivando também até a influência dos Estados Unidos, porque tem coisa que os Estados Unidos não conseguem, né, assim, mudou o carregador do celular de Lightning para USB-C, porque foi uma determinação na Europa, porque teve uma ação civil lá sobre esse tema, e daí aí as empresas falaram, cara, não vou ter um celular para a Europa, um outro para os Estados Unidos, então muda para todo mundo. Então a Europa às vezes faz com que mudem coisas nos Estados Unidos, mas é uma pressão que vem mais desse lado. Não, eu ia comentar que eu achei interessante que o próximo, de 2027, vai ser na Suíça. Talvez tenha até, não sei, um merge com o AI for Good, porque no fim são temas muito próximos, né? Eu não sei se vai ter se vai de repente ter algum impacto na agenda do AI for Good mesmo, mas o próximo vai acontecer na Suíça, em Genebra. Então vai ser interessante, porque, enfim, tá na Europa, tá essa discussão ali, e pode ser que tenha um impacto maior aí desse peso de regulação, que eu acho que a Europa traz tanto, né? E acho que no fim do dia, assim, esse summit hoje é meio que uma mistura, né, de uma COP com Davos. Também tem muita coisa, muita gente importante. Tava só não o Sir Demis Hassabis, mas estava também o próprio Sundar Pichai, que é o CEO do Google, que aliás é indiano, né, e que também falou bastante sobre a evolução da Índia. A Índia, do ponto de vista de programador, todas as empresas, ou a maior parte das empresas enormes de software tem uma parte, né, de programação e de desenvolvimento na Índia. Então a Índia é um país muito importante para isso, e acho que tem um peso muito grande, muita coisa deve estar acontecendo nas salas de reunião, né? Muita coisa que a gente não viu, como acontece em Davos, como acontece nesse tipo de encontro. Então, mais uma aí. E acho que é esse grande ponto, né, Déia? Assim, a gente sempre fala sobre isso, mas eu não sei se a gente está, né, testemunhando o nascimento de uma nova arquitetura institucional global, como pode ser uma COP, ou se a gente está simplesmente correndo atrás de alguma coisa que está acontecendo numa velocidade. Eu acho que é mais o segundo, mas espero que essa governança consiga alcançar. O que mais temos hoje na pauta, Fê, da nossa extensa lista? Vamos lá. Eu acho que já que estamos falando de tecnologia, a gente pode falar do julgamento com júri contra a Meta, né? Então, acho que isso é uma novidade, porque não é simplesmente mais um processo, né? Assim, esse é um processo diferente. Está tendo um julgamento em Los Angeles com júri, e a acusação é de que o Instagram, né, e tem o YouTube, tem outras empresas, algumas já assinaram acordos, a Meta não, foram desenhados, feitos para maximizar a compulsão em jovens, com danos alegados, né, à saúde mental
E o que eles estão fazendo agora é que eles fizeram uma estratégia jurídica diferente. Os processos que existiam antes sobre a Meta e tudo isso eram processos que tentavam responsabilizar a Meta por coisas que eles alegavam a Section 203, se não me engano, esse que é o número, mas aquele lance de falar que eles eram simplesmente um veículo. Eles não eram responsáveis pelo conteúdo. Super. O conteúdo vinha, perfeito. O conteúdo era de uma terceira pessoa. E o questionamento que se fazia isso, a gente já falou isso, né? Eu já até usou alguns exemplos em outros podcasts, a partir do momento que o algoritmo, né, não é o seu feed, não é simplesmente histórico de você ver quem você segue, que daí talvez essa narrativa se sustentasse, mas tem um algoritmo que escolhe o que você vai ver e que escolhe amplificar algumas mensagens. Então, de repente, tem uma pessoa lá falando que alguém coloca uma câmera na frente e coloca na rede nacional na televisão. Cara, você não pode falar que você não teve nenhum impacto, né, na repercussão que isso teve, porque existe um algoritmo tomando essa decisão. E essa é uma discussão que nunca conseguiu levar nenhum tipo de responsabilidade a essas empresas. Agora a estratégia está sendo outra. A estratégia está sendo virar e falar que esses produtos foram feitos para isso. E eles estão trazendo uma série de informações internas, de vários whistleblowers e coisas assim, para mostrar que eles sabiam. Né? Então teve uma mensagem, por exemplo, do Mark Zuckerberg falando que eles não iriam mais, não, que eles precisavam aumentar o tempo, né? Não podiam deixar essa tendência de teens e de jovens continuar assim, o tempo de uso da plataforma. E a gente já viu uma série de coisas mostrando que eles sabiam o que estavam fazendo. E aí não é uma discussão técnica, não é uma discussão de juridiquês, é o convencimento de pessoas normais do júri, que provavelmente têm a experiência, né, de entender que essas ferramentas realmente são levadas para você entrar lá, perder a noção do tempo e ficar o máximo de tempo possível, que isso tem consequências e que pode ser um precedente muito grande. Né? Eu acho que esse é um processo que pode levar a indenizações, podem levar a determinações. Acho que não vai chegar num ponto de desmembramento, de mandar vender parte de empresa e tudo, mas pode mandar mudanças de produto e pode abrir um precedente para ações civis públicas enormes contra eles. Então, eu também vi menos repercussão essa semana do que eu gostaria em relação a esse julgamento. Não sei se estão esperando o veredito, o que é, mas acho que é algo muito importante de um tema que eu e você gostamos muito de prestar atenção, né, Déia? Porque a gente tem total consciência de quanto essas redes sociais têm um lado bom, mas tem um lado muito ruim também. Super. Isso chega muito atrasado, né? Assim, isso tá acontecendo com pelo menos uns 10 anos de atraso, porque é horrível dizer isso, mas o grande mal já foi feito, né? Assim, teve uma geração aí que foi… cuja adolescência, cuja Sim. juventude foi super… impactada negativamente por esses algoritmos, né? Acho que essa conversa… Primeira vez que eu ouvi essa conversa sobre se as plataformas eram veículo ou plataforma foi em 2018. Imagina, já era um assunto… Não vou dizer… 8 assim, anos atrás. Não, 8 anos atrás. Mas assim… Você é acima da média. Você ter ouvido não quer dizer que o assunto era mainstream. Mas assim, 8 anos atrás, né? Talvez não fosse mainstream, Fê, mas assim, já era no SXSW, por Sim. exemplo. Eu já assisti no palco o Nick Thompson, que hoje é o CEO da The Atlantic. Na época ele era o editor da Wired. Assim, o roasting no palco, a tadinha falecida Susan Wojcicki, que era CEO do YouTube, sobre por que certos conteúdos, né, circulavam livremente no YouTube sem nenhuma preocupação de proteger crianças e adolescentes. Então, assim, é uma história muito antiga. E realmente, assim, por essas empresas serem americanas e pelos Estados Unidos serem como são, né, aquela história de que eles sempre preferem pedir desculpa do que pedir licença, ou seja… Move fast and break things. É a frase do Mark Zuckerberg essa, né? Que estava nas paredes do Facebook. É a forma como eles operaram durante décadas, né? Vamos aproveitar essa zona cinzenta da regulação e vamos fazer… acho que
pessoas como o Tristan Harris, que a gente também já falou bastante aqui no podcast, começou a criar esse espaço para discutir essa questão do vício, né? Que o vício era intencional, né? Provocar o vício era uma ação intencional. Foi assim que ele ficou famoso, porque ele tinha uma startup que foi comprada pelo Google lá pelo 2015, 2016, e ele começou a entender que a orientação de design que eles tinham de UX, né, dentro do Google era para maximizar a atenção das pessoas. Era para fazer com que as pessoas ficassem mais tempo naquelas ferramentas. E ele achou isso extremamente antiético. E foi aí que ele começou a entender como é que o jogo estava sendo jogado, fez uma denúncia, né? Ele foi um dos primeiros whistleblowers dessa Perfeito. história. E hoje ele é um cara super conhecido, que já apareceu em vários filmes, documentários e tudo mais. Ele é hoje, o cara por trás, gente, do documentário, né, da Netflix que chama O Dilema das Redes Sociais, que é de 2020. Né? Então, olha como essas coisas já estão sendo discutidas há muito tempo. Então, hoje, esse julgamento está acontecendo. Tudo bem, antes tarde do que nunca. Acho que a gente tem que também celebrar que as coisas estão caminhando. Mas, assim, é muito atrasado. E a gente agora já está com outros problemas maiores, né? A gente já tem esse problema que é o que o Jonathan Haidt, que é o autor do Geração Ansiosa, que, digamos assim, ele é quase que o novo Tristan Harris, né? Ele é o Tristan Harris deste momento em que ele começou a escrever aquele livro e que, enfim, conseguiu movimentar escolas, pais, professores, né? O movimento Desconecta no Brasil, que foi um movimento brilhante, que nasceu a partir dessa consciência, né? Do quanto as crianças estão sendo impactadas cognitivamente, além de emocionalmente, pelas redes sociais. Ele conseguiu construir um movimento que agora é global, que está virando política pública. E o próximo passo do Jonathan Haidt é fazer isso com IA. E eu acho que é super importante você estar falando, né, Dea? Porque conseguir chegar nesse nível de responsabilização das redes sociais é super importante, porque a gente ainda tem problemas grandes nas redes sociais que precisam ser resolvidos, e a gente precisa ter esse caso também para as empresas serem mais cuidadosas no que elas estão fazendo de agora. Que é um pouco o que a gente estava falando da OpenAI, assim, né? A gente não pode deixar que essas empresas sigam o mesmo caminho. Durante o depoimento, né, o Mark, ele falou... Ele usou alguns pilares para se defender, né? Ele falou da responsabilidade compartilhada, então, que é uma responsabilidade entre pais, escolas e plataformas, devolução constante do produto, a gente foi aprendendo e melhorando, né, e discordou dessa tese do vício intencional, mas tinha um monte de documentos mostrando que sim, tinha impacto negativo, né, do Instagram em adolescentes, tinha estudos dentro da Meta falando isso, da relação entre comparação social e autoestima, da consciência interna da vulnerabilidade de meninas e adolescentes, tudo isso rodava como informações, existem provas em relação a tudo isso, né? E o quanto que o design foi sim intencional, né? Assim, era scroll infinito, que é aquela coisa... Antigamente, você começava a ver o feed, você via um histórico e acabava, né? Não tem mais nenhuma novidade, beijo, obrigada. Hoje é infinito. Você pode ficar 5 anos indo para baixo, que ele vai continuar te mostrando coisa, né? O algoritmo de recomendação, as métricas de retenção, todas as coisas que a gente sempre fala. E o lance dos menores de 13 anos, que é outro assunto importante, né? Não, e esse é uma das centenas de casos que foram levados à corte nos Estados Unidos nos últimos anos. Inclusive, a gente já comentou aqui, no ano passado teve inclusive uma ação coletiva de vários pais cujos filhos cometeram suicídio ou tiveram pensamentos suicidas ou tentaram suicídio, e foram levados a isso por essa relação de dependência com as redes sociais e aumento em depressão, ansiedade e tudo mais. Então, esse é um caso, esse especificamente que está sendo julgado agora, é de uma pessoa, uma mulher chamada, as iniciais são KGM, né? Ela não teve o nome divulgado, mas ela alega que ela teve as suas questões de saúde mental agravadas pelo tempo que ela passou no Instagram e no YouTube. Então tem o Google aí também no meio que vai entrar em algum momento, né? E eu acho que isso é um caso que, se, enfim, tomar o rumo imaginado, né? Que, enfim, a Meta vai ser incriminada
por isso, abre realmente um precedente para incriminar Snapchat, TikTok, YouTube. E aí, de fato, a gente pode enxergar uma luz no fim do túnel. Aí é possível que toda a forma como essas ferramentas são, todos os sistemas, o modelo como elas funcionam, vai ter que mudar, né? Porque é isso que a gente sempre fala. Não adianta essas medidas que eles ficam fazendo para tentar fazer com que você, né, eles mandam um alerta que você já está 2 horas na plataforma e tal. Enquanto o modelo de negócio for baseado em anúncios, né, isso tudo não vai mudar. Porque esse é um sistema muito perverso, né, em que a atenção das pessoas é a moeda ali de troca. Então, enquanto isso for assim, a gente não vai conseguir fazer nada que mude de fato o ponteiro. Então, acho que esse caso é um caso bem importante, bem emblemático e que pode, de fato, mudar o curso aí da história. Eu tenho o seu sentimento de, meu Deus, como isso está atrasado, mas isso ainda nem se concretizou. Então eu tô no sentimento anterior, que é pelo amor de Deus, que agora tenho achado um jeito de fazer essas empresas se responsabilizarem. Porque a partir do momento que tiver responsabilização, as outras empresas, todas as empresas vão começar a ter cuidado para isso não acontecer. Tem que mudar o modelo, é isso. E falando sobre justiça, né, e sobre o tempo para julgar as coisas e mudar as coisas, essa semana, no final da semana, a gente teve uma notícia super importante, porque a Suprema Corte americana decidiu por 6-3 que o Trump não tinha autoridade para impor tarifas globais usando a lei de 77 que ele usava, né, que falava que numa situação de emergência ele podia usar tarifas econômicas contra os outros países, e isso mudou tudo, né? Por um lado, Trump já estava preparado para isso, virou e falou, então agora eu estou usando um outro embasamento legal, que é a tal da Section 122 do Trade Act de 1974, algo que parece que nunca tinha sido usado. Imagina o que tem de lei no passado, que os caras ficam puxando, que é um certo desespero, né, para falar que então o mundo inteiro vai ter 10% de tarifa. Depois ele mudou, aumentou de 10% para 15%. Esse embasamento jurídico permite que ele faça isso por 6 meses, quando o Congresso aí sim tem que aprovar para que essas tarifas continuem. Então, por um lado, a gente teve um ganho muito grande. Por outro lado, ele está playing the game e the system, né, para conseguir achar uma outra forma. Eu acho que teve várias implicações isso, né? Teve uma implicação clara que foi, finalmente, colocaram um break em alguma coisa. Inclusive, né, alguns dos juízes que votaram dizendo que ele não tem autoridade foram pessoas nomeadas por ele. Então, o medo que a gente tinha de que a Suprema Corte ia entrar na loucura do Trump em tudo não se concretizou. Né? Com a gente aqui no Brasil, assim, um pouco, né? Então, exato, não estamos num bom momento. Que bom vermos um Supremo independente, né? Mas enfim. Não sei o quanto lá tá tão bom assim também, mas anyway, mas concordo, pelo menos nessa foi, apesar de ter demorado, né, 1 ano, mas aconteceu. Existe o lance de que as empresas que pagaram essas tarifas, em princípio, podem pedir o dinheiro de volta, porque não era constitucional. Aí tem a segunda coisa, né? Já estão saindo matérias falando, quando começou essa briga toda, teve países que cederam muito rápido por um monte de coisa, e agora eles que se deram mal, né? Porque também os que bancaram ali a coisa vão poder pegar o dinheiro de volta. Mas tem consequências, porque não é... Muitas empresas passaram a não comprar mais desse país. Não é que continuaram comprando e simplesmente pagaram a taxa de importação. Deixaram de comprar. Então, a perda já aconteceu. Mas imagina que isso vai movimentar uma quantidade de processos ali, né, das implicações que isso teve enorme. E vamos ver como que a coisa vai se sair aí nas próximas semanas, né, Dé? O que você tem visto sobre isso? A manchete do Financial Times hoje é que essa nova flat rate aí de 10% a 15% vai fazer Brasil e China explodirem no comércio exterior mundial. Então, acho que
pra gente, por enquanto, a princípio, acho que vai ser bom. Até porque os países que estavam com tarifas maiores, né, reduziram as tarifas. Exatamente. Então, vamos ver. Fê, e mudando aqui por das grandes fofocas, não vou nem dizer que foi um tema, né? Porque essa foi fofoca mesmo da semana, né? Que foi a prisão do ex-príncipe Andrew, por conta de má conduta no âmbito, né, que vai além das Epstein Files. Conta pra gente aí o que você pesquisou. O príncipe Andrew foi detido, né, pela polícia britânica pela essa má conduta aí no exercício de um cargo público. É interessante porque não tem a ver com o caso de abuso de menor ou mulher, mas também está ligado ao Epstein, porque ele teoricamente enviou documentos confidenciais ao Epstein. Então acho que foi uma outra forma aí de pegá-lo nisso. E por mais que, né, as acusações lá de agressão sexual, né, contra a Virginia Giuffre, elas continuam, elas persistem, né? Foi o acordo que aconteceu em 2022, mas agora foi um outro ponto. E eu achei lindo, honestamente, porque eu acho que num momento em que o mundo, né, assim, principalmente nos Estados Unidos, né, a impunidade está no nível. Eu acho que chamarem ele, por mais que seja uma coisa pequena, ele foi detido para prestar esclarecimentos. Mas que ridículo, foi detido só para prestar esclarecimento, porque eu acho que tem uma mensagem de que ninguém está acima da lei, que é uma coisa que eu gosto. O rei Charles escreveu isso, né? Ele falou: espero que o processo siga seu curso, a justiça tem que fazer o que tem que fazer, o que tem que ser feito, né? Ele endossou ali. Perfeito. Eu não sei também o que não tá por trás, se já não houve outros acordos, acertos já feitos. Talvez ele, né? Eu sempre pensando aqui, sempre meio teoria da conspiração aqui um pouco, mas assim, talvez tenha muito mais coisas por trás do que a gente imagina, né? Tem vários posts na internet rodando aí tem um tempo, insinuando que, na verdade, toda essa história do Epstein esconde, na verdade, um grande plot aí de espionagem internacional. E que essa história da pedofilia e da ilha, e das orgias e tal, tudo isso é apenas uma cortina de fumaça, né? É um meio para ele chegar nesse fim. Então, que o fato de terem tantos políticos, tantos nomes influentes, tantos empresários globais, no fundo, realmente dá margem a pensar que tem mais alguma coisa nessa história, né? Não é só uma... Que horror, não é que seja pouco, né? Mas não é apenas uma rede de prostituição infantil. É algo muito maior que mexe com, enfim, influência política, poder, que vai muito além disso. Só que o meio que ele usou para chegar nessas pessoas e construir essa rede foi, enfim, algo que esses homens todos tinham em comum, né? Algo que fazia com que eles realmente se engajassem nesse projeto, né? E eu acho que tem teorias assim bem malucas dizendo que inclusive o Epstein estaria vivo. Porque essa é muito louca, né? Essa história da morte dele na prisão, que já foi colocada em questão muitas vezes, né? Se de fato ele se suicidou, se ele foi morto, agora ganha novos contornos, né? Que tipo, ele estaria vivo, vivendo em outro lugar aí. E que ele, enfim, tudo isso foi uma grande armação. Essa morte dele na cadeia teria sido uma grande armação. E pode bem ser mesmo, né? A gente não tem como saber. Então, esse fim de semana, esse feriado de carnaval, eu assisti o documentário que tem, acho que na Netflix, sobre ele. Sim, já tem uns 3 anos esse documentário. Mas né? tem um que tá, tipo, top 10 agora. Não sei se é o mesmo ou não. Só sei que tava lá nos top 10. Falei, ai, Jesus, será que eu vou ter estômago? Eu falei, não, esse é um assunto tão importante, na natalidade, eu vou assistir. Assisti um da Ghislaine também. Sim. E que ela era, assim, né, super família rica, inglesa, ela que também tinha muitos contatos, ela que trouxe um monte de coisa. Tem toda a parte horrível de prostituição e tudo, mas eu concordo 1000% com o que você está falando. Ele não teria a quantidade de dinheiro e poder que ele tinha só, né? Que tem gente aí que faz coisa de prostituição e tudo, tem vários no mundo
E não viram ele. O piloto da Latam, que foi pego Ai, agora horror, 2 né? semanas Jesus em São amado. Paulo. Uma história horrorosa. Não, mas assim, não justifica o poder que ele passou a ter. Então eu concordo com você que tinha muitas outras coisas. Parece que tem coisa de arma, de tráfico de arma, tem um monte de coisa de criminalidade. Então acho que com certeza tem muita coisa aí. Acho que esse lance do Príncipe Andrew também é o tipo de coisa assim, sabe? Vamos abafar o caso? Não vamos pôr o cara na cadeia? Vamos tirar o título? O cara vai lá, melhor a gente vai lá, né, dar um aperitivozinho aí pra imprensa e pras pessoas, que ele vai ser detido por não sei quantas horas e depois volta. Mas assim, o cara sofreu consequências, né? Consequências que ele provavelmente nunca imaginou que ele iria sofrer. Mas assim, a justiça está sendo igual para todos? Com certeza não. Com certeza se ele fosse pobre, né, não tivesse dinheiro, não tivesse poder, não tivesse título. Mais coisas tivessem vindo à tona. Ele provavelmente já estaria na cadeia, ele provavelmente teria um monte de coisa que teria acontecido. Então acho que está longe do ideal, mas melhor do que poderia ser, né? Porque infelizmente a barra está bem baixa atualmente, né? O que eu acho é que assim, essa acusação de que ele teria compartilhado documentos sigilosos do governo, talvez seja um indício de que realmente essa história tem muitas camadas e que é possível que isso tenha aí consequências em outras esferas também. Então, acho que essa para mim foi a primeira vez que alguém que está envolvido nesses Epstein Files foi associado a um outro tipo de infração, né, de crime, que não é apenas que horror. Quando eu falo apenas, gente, parece que eu tô minimizando. Tem minimizar, tá? Mas assim… Além, né, de uma coisa que já é horrorosa por si só, mas era um tipo de crime. Agora a gente tá começando a ver que a coisa tinha outras ramificações e outros impactos. Então isso realmente, eu acho que é o mais importante na prisão do Andrew. Não é o fato de que ele ficou 11 horas na cadeia, aquela foto que mostra ele saindo, né, com os olhos arregalados dentro do carro, que foi a foto muito, né, muito compartilhada e foi capa de todos os jornais, tabloides ingleses e tudo mais. Mas aquilo pode ser um fio que, se for puxado, né, não sei que novelo é esse aí que a gente vai encontrar. Sim. E último ponto só de comentário, mas eu também vi uma matéria de que resgataram um vídeo da cadeia em que mostra uma pessoa de laranja tendo acesso. Sim. E hoje com IA, com tecnologia, com o que você pode pegar e ver. E aí falaram que não, era um funcionário levando, né, lençóis e coisas. Outros falando que não, que era claramente, né, um inmate, né, com aquele macacão laranja. Então acho que tem muita coisa aí. E vamos ver, né, se ele se suicidou, se ele foi suicidado, o que aconteceu. Ou se ele tá vivo na Grécia, como tem muitas teorias Ou se foram os aliens, né, que o Obama falou que existem, que vieram aqui e levaram ele. Não sei se vocês viram isso também, mas o Obama respondeu, né, parece que ele tava brincando, pelo que eu entendi dela. Mas assim, você acredita em aliens? Ele, acredito, apesar de eu nunca ter visto nenhum. Falaram, olha, então ele admite que existem aliens. Começou uma mega confusão em cima disso. Depois ele falou, gente, calma, eu tava falando que na dimensão do espaço eu acredito que é possível que exista vida, mas eu não tenho nenhum indício, eu nunca vi nada e tudo, mas virou também essa outra brincadeira, né? E o Trump, que não é bobo nem nada, né, aproveitou essa repercussão dessa história do Obama e falou assim, já sei, vamos abrir os arquivos que o Pentágono tem e tudo mais, que, enfim, registram todas as ocorrências e todas as suspeitas e análises que foram feitas sobre OVNIs e aliens ao longo aí do tempo. Não é bobo nem nada, né? Porque ele já imaginou que, se ele abrir esses arquivos, isso vai despertar tanto interesse nas pessoas que, por um tempo, ninguém vai falar das Epstein Files, porque ele adora arrumar um assunto. Exatamente. Ele adora arrumar um outro tema para a turma ficar distraída e parar de falar um pouco das Epstein Files. Então, diz ele que agora vai abrir esses arquivos e que a gente vai ter acesso a tudo isso que todo mundo tem tanta curiosidade para saber, né? Se existe vida em outros planetas. Gente, já é 1h30 da tarde, domingo, temos dia 22 de pra fevereiro. Curtir, né? E a gente tá com as nossas famílias esperando pra almoçar. Então a gente precisa encerrar agora. Eu sei, gente, eu sei que vocês amam a gente, mas a gente vai ter que ir. Porém, a gente não falou sobre o Irã,
né, e a potencial ataque dos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer essa semana, mas existe aí, né, a Dea já tinha falado um pouco disso na semana passada, a situação está escalando. Eu não sei até que ponto eu tenho um pouco uma dúvida, só vou jogar aqui, né, de que se eles não estão usando também esse negócio todo das armas nucleares como uma desculpa legal para ir ter algum tipo de intervenção, porque já era uma coisa que o Trump estava ensaiando fazer, então tem isso. E a gente também ia comentar um pouco sobre a repercussão, né? A repercussão não, né? Sobre os resultados da Noruega nas Olimpíadas, que eu acho que é um assunto super bacana. Super legal de estudar. E tá todo mundo falando nisso, né? Como que um país tão pequeno, com uma população pequena, foi, assim, tão bem sucedido nos Jogos Olímpicos de Inverno, que aliás terminam hoje, né? E a Noruega, todo mundo estudando, né? Como que eles chegaram nesse resultado tão impressionante. E a gente pode falar disso num outro episódio, né, Fê? Mas essa coisa de não ter a competitividade entre as crianças, né? De permitir que a criança pratique diferentes esportes sem se concentrar necessariamente em um, que é muito diferente dos Estados Unidos, né? Você falou até do livro, né? Mas a gente estava, né, muito do que eles estão comentando sobre a Noruega, até pra gente tratar esse assunto super rapidinho, porque do jeito que vai o mundo, semana que vem vai ter tanta coisa pra falar que eu não sei se a gente volta, mas é que a Noruega, até os 13 anos, não existe esporte competitivo, é tudo recreativo, e que as crianças são estimuladas a treinar, testar, experimentar diversos esportes, então que isso leva a um outro patamar. E eu e a Dea, a gente lembrou, né, eu até achei o livro, né, mas que porque os generalistas vencem no mundo dos especialistas, né? Que é o livro do David Epstein. Ele chama Epstein também, olha só. Né? Não tem um bom sobrenome do momento, exatamente, né? Mas ele compara a história do Tiger Woods, que sempre foi super especialista desde o começo, com o Federer, que teve essa formação muito mais generalista. Então, acho que tem umas conversas interessantes aí sobre educação. Então, vou deixar essa pontinha para quem quiser ir pesquisar mais sobre o tema. Boa, gente. Uma ótima semana para todos. Acho que é para muita gente amanhã, assim, feliz ano novo, né? Começou o ano, passou o carnaval, agora vai, né, gata? Agora vai. A Dea já fez aniversário, agora vai. Agora passou. Maravilhoso, pessoal. Super obrigada e até semana que vem. Beijo, pessoal. Semana. Tchau. Tchau.